Diante de uma possível apreensão do passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro, o desembargador aposentado Sebastião Coelho, mais uma vez de forma corajosa, vem a público explicitar os abusos e parcialidade do judiciário brasileiro, em especial as ações autoritárias de Alexandre de Moraes. Nós sabemos que o deputado Eduardo Bolsonaro tem sido a nossa principal voz no exterior, especialmente nos Estados Unidos, para denunciar os crimes do ministro Alexandre de Moraes. E para que foi o pedido? Para o ministro Alexandre de Moraes, que deveria ter olhado e dito: olha, eu sou a pessoa denunciada, portanto não tenho isenção para apreciar esse caso, e teria mandado redistribuir para outro ministro. Mas não, na maior cara de pau, ele manda o processo, vamos assim dizer, o procedimento para a Procuradoria-Geral da República para dar um parecer. Sebastião Coelho reforça que a perseguição é política e visa minar o deputado de atuar e presidir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Nós sabemos que ele está prestes a assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, que o principal papel será tratar os assuntos internacionais e não poderia sair do país por ter o passaporte retido, como já fizeram com o presidente Bolsonaro. Bruno Musa tá aí, a fala do ex-desembargador Sebastião Coelho. Mais uma vez, é sempre bom a gente reconhecer a coragem, o trabalho que Sebastião Coelho tem feito. Certamente já entrou para a história do nosso país como o cara que defende o lado certo da história e luta pela liberdade, falando a respeito desse caso que o Alexandre de Moraes agora simplesmente quer o passaporte do Eduardo Bolsonaro, o deputado federal do PL daqui de São Paulo. Pois é, primeiro o Sebastião Coelho, que sempre nós tivemos oportunidades de entrevistá-lo aqui, é sempre um prazer e sempre uma honra. Eu nunca esqueço uma pergunta que eu fiz para ele, se o Brasil já é um narco-estado, e ele respondeu que em muitos estados sim, o que de fato mostra uma realidade que a gente já sabe. E isso acaba expandindo para todos os órgãos e instituições do próprio chamado Estado. Então, quando a gente fala do próprio Alexandre de Moraes, e eu venho falando isso, pelo menos é a minha opinião, que ele não tem limite. Ele passou do ponto de não retorno. Isso significa que ele já puxou demais a corda e ele não pode mais simplesmente retroceder sozinho. Ele já não seria, digamos, mais bem aceito se ele retrocedesse. Então, a gente lembra que nas fases ali, digamos, das revoluções, você tem a tomada do poder, depois você tem os expurgos, que é expulsar aquelas minorias que o apoiaram, depois você tem a própria contra-revolução, né, que é quando eles acabam tentando, os que saíram do poder, tomar o poder de volta, e, portanto, o Alexandre de Moraes encontra-se nessa encruzilhada como um todo. Você tem ali a briga hoje por trazer o país de volta para uma mínima liberdade, ele que, entre aspas, tomou o poder junto com todas as instituições brasileiras, não quer simplesmente retroceder, não pode mais retroceder e vai até as últimas instâncias, até onde o poder lhe permite, tentando ganhar mais poder para não simplesmente cair em uma dessas fases e ser expulso pelos próprios, digamos, amigos ou companheiros dessas, digamos, revoluções como um todo. Então, meu ponto é que ele não vai pisar no breque, ele vai acelerar, ele vai continuar fazendo esse tipo de coisa, só que cada vez mais as ações deles são impactadas não apenas aqui no Brasil, mas lá fora também. As notícias já estão reverberando por outros locais, a pressão começa a ficar muito maior e ele, acredito que ele não esperava esse grande adversário vindo lá de fora. Vamos lembrar que ele está brigando com o Trump e com o Elon Musk, não é pouca coisa. Portanto, as consequências não sabemos disso, mas é claro, assim como o Sebastião Coelho falou e todos nós falamos, isso é uma guinada totalmente política. O que nós sabemos claramente que eles não fazem nenhum tipo de questão de esconder é que hoje a Suprema Corte Brasileira de Judiciário não é um órgão técnico, é um órgão simplesmente político, simples assim.